Vamos falar agora sobre educação financeira. Educação financeira significa você ter controle dos seus gastos, das suas despesas e das suas receitas, visando um equilíbrio e você poder ter uma vida financeira saudável e sustentável. O que você precisa para ter educação financeira? Primeiramente é controlar os gastos. E para controlar os gastos, normalmente você utiliza algum mecanismo, pode ser até um papel. Só que existem hoje uma série de ferramentas disponíveis e muitas delas são gratuitas. Por exemplo, nós indicamos o Jimbo. O Jimbo é um software gratuito que está no portal www.meubolsoemdia.com.br e lá você pode baixar e ter todo o controle das suas dívidas. E para fazer isso você vai listá-las, listar todas as dívidas, todas as suas despesas, começando por aquelas que são as mais importantes e chegar até aquelas que são supérfluas. E aí você vai ter a certeza se você pode gastar aquele valor ou não, se você pode executar aquela despesa ou não. Então, ter controle das despesas é listar os seus compromissos, os seus gastos, as suas contas, para que você tenha certeza que pode ter domínio e poder arcar com aqueles compromissos. E as receitas é uma coisa, listar o seu salário, se você tem uma renda extra, se você é aposentado, se você é pensionista. E aí o que é o segredo? Comparar receitas com despesas e nunca deixar que as despesas sejam maiores do que as receitas. Dessa forma você tem equilíbrio, você tem a garantia que você tem uma vida financeira saudável e vai estar sempre com o bolso em dia. E finalmente a dica, tente poupar. A poupança é o resultado do que sobra entre aquilo que você recebe em relação àquilo que você gasta. E a poupança vai possibilitar que você tenha o seu pé de meia e no futuro compre um carro, dê entrada numa casa e tenha uma vida financeira saudável e finalmente também evite os imprevistos que a gente sabe que ocorrem no dia a dia. Boa dica e controle bem as suas finanças. Bom, nós ouvimos as dicas aí de como gastar bem e guardar o dinheiro do Fábio Moraes, ainda, né? Melhor ainda, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre um tema muito importante que é o seguro-desemprego, com o nosso convidado Valdeci Brito, que é o gerente de seguro-desempregos do Centro de Apoio ao Trabalho. Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Plano. E eu já vou colocar uma pergunta para você. Como é que funciona o seguro-desemprego? Dá em linhas gerais, assim, o que é o seguro-desemprego, em que condições? Bom, na verdade, o seguro-desemprego é um benefício garantido pela Constituição Federal. Ele é assegurado a todo aquele trabalhador que tenha sido demitido sem justa causa, tá? Que tenha trabalhado pelo menos 6 meses na... Desculpe, gente. Não, está normal. Tá funcionando? Pode continuar que está normal. Que tenha trabalhado 6 meses, não na última empresa, mas podendo ser em várias empresas, né? O interessante é que ele tenha que ter 6 salários consecutivos. Desculpe, gente, está fora do foco aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, que tenha trabalhado pelo menos 6 meses, podendo ser de uma ou de várias empresas, tá? Normalmente o seguro-desemprego é bem complexo, assim, vamos dizer, que as pessoas, às vezes, o objetivo do programa, a finalidade, na verdade, é que esse trabalhador, quando for demitido, ele tenha um meio de se sustentar por um período aí podendo ser de 3 até 5 meses, e durante esse período, esse recurso, na verdade, que garanta que ele consiga uma nova colocação. Então, esse benefício vem, na verdade, para que esse cidadão consiga aí uma nova colocação, ou fazendo um curso de qualificação, ou hoje o que acontece conosco, né, nas unidades do Centro de Apoio ao Trabalho, o cidadão, quando vem da entrada no seu benefício, a gente já faz um cadastro para esse trabalhador e já faz um encaminhamento para ele para uma vaga de emprego. Então, no momento que o cidadão é demitido, o ideal é que a gente já faça esse encaminhamento para que esse cidadão não fique esperando aí os 5 meses recebendo o benefício. Quando ele retorne ao mercado de trabalho, com certeza as chances serão menos do que o momento que ele ficou desempregado. Tá bom, Ali. Para você que tem dúvidas, né, sobre o seguro-desemprego, você pode ligar aqui para a gente. A cobrar. O número está aparecendo aí no vídeo, 9090 3129 9092. Então, liga ali, olha, 9090, a cobrar, né? 3129 9092. Valdeci, quem é que tem direito a esse seguro-desemprego?
evidentemente, todas as pessoas, né, todos os brasileiros, mas ele tem que estar em que condições, né, para ele poder pleitear esse seguro-desemprego? Na verdade, o trabalhador tem que ter trabalhado pelo menos 6 meses, né, tem que ter pelo menos 6 meses, e ser demitido sem justa causa. Então, muitas vezes, o cidadão, um dos critérios, né, é o cidadão ser demitido sem justa causa. Então, o cidadão tem que ser contra a vontade dele, tem que ser uma demissão involuntária. Né? Então, se ele pede a conta do emprego, ele não tem direito ao seguro-desemprego? Não tem direito. Mesmo que ele tenha 10 anos nessa empresa, se ele pediu demissão, automaticamente ele perde o direito ao benefício. Tá bom. Tem uma perguntinha? Tem uma pergunta que já está chegando aqui dos telespectadores. Vem da UBS Casa Verde, é a Ana. E ela pergunta se doméstica tem direito ao seguro-desemprego. Tem. Na verdade, um dos critérios, o critério de empregado doméstico é outra legislação, mas todo empregado doméstico que tenha contribuição de FGTS tem sim direito. Mas pelo que eu entendi, é diferente o seguro-desemprego da empregada doméstica para um outro trabalhador qualquer? É isso? Na verdade, a legislação de empregado doméstico prevê o pagamento somente em 3 parcelas. Ou quanto o trabalhador formal, normalmente pode chegar a 5 parcelas. A diferença do doméstico, que as contribuições de FGTS, que garante o direito ao empregado doméstico receber o benefício, é facultativo ao empregador. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode trabalhar lá por 5 anos numa residência. Se não houve o recolhimento do FGTS, esse trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui do Bruno, da UBS Jardim Jaqueline. Você acabou de responder, mas eu acho que cabe esclarecer novamente. Ele pergunta quantas parcelas ele pode receber. Pelo que você disse, me parece que a empregada doméstica são 3 parcelas. Aí você disse que um outro trabalhador até 5 parcelas. É o limite. É o limite. É proporcional ao tempo de desemprego do trabalhador. Então, assim, se o trabalhador tem de 6 até 11 meses... É proporcional ao tempo? Isso, tempo proporcional ao tempo proporcional ao tempo de emprego. De emprego. Então, se o cidadão tem de 6 a 11 meses, esse trabalhador tem direito a 3 parcelas. Se ele tem de 11 a 23 meses, ele tem direito a 4. E acima de 24 meses ou 2 anos de registro em carteira, o cidadão fará jus ao recebimento de 5 parcelas. Tá certo. Olha, mais uma pergunta aqui, do Tiago, ele está na UBS do Butantã. Ele disse que estava recebendo o seguro-desemprego, apareceu uma vaga e ele não compareceu. E o pagamento do seguro foi suspenso. O que ele tem que fazer? Isso é normal? É normal. Na verdade, ele tem que procurar uma unidade do Centro de Apoio ao Trabalho. É um procedimento normal para o Ministério do Trabalho, tá? O cidadão, no momento que ele vem da entrada, normalmente nós fazemos um cadastro para esse trabalhador e também fazemos esse encaminhamento. Só que assim, o cidadão tem que ter o compromisso de buscar uma nova colocação. O objetivo do programa é isso, é que ele consiga uma nova colocação. No entanto, como o Tiago disse, né, ele recebeu uma carta para ir numa entrevista e ele não compareceu nessa entrevista. Então, para ele, hoje, o procedimento é ele buscar uma unidade do Centro de Apoio ao Trabalho e lá ele será orientado de que a próxima carta que ele pegar, o pessoal normalmente liberará o benefício dele, mas o compromisso dele com o Ministério do Trabalho, com o programa Seguro-Desemprego, ele tem que comparecer na próxima entrevista. Lembrando que, na verdade, a carta, o encaminhamento a uma vaga de emprego é só um compromisso que ele tem de ir à entrevista. Não quer dizer que ele vai começar a trabalhar imediatamente. Então, assim, nós temos também, que é interessante para que o trabalhador saiba, que a cada 30 dias desempregado ele tem direito ao recebimento de uma parcela. Então, às vezes, esse trabalhador recusa uma oportunidade, não quer ir na entrevista, mas ele ficou aí, de repente, 2, 3 meses desempregado antes da entrada no benefício. Então, mesmo ele indo na entrevista, mesmo ele conseguindo uma colocação, consiga trabalhar na semana seguinte, esses 3 meses que ele ficou parado anteriores à recepção do benefício, ele fará jus ao recebimento de 2 ou 3 parcelas. Bom, até porque é muito melhor estar empregado, conseguir um emprego do que receber seguro-desemprego. O objetivo não é ninguém ficar recebendo seguro-desemprego. Ele tem que estar no mercado de trabalho. O seguro-desemprego, todo mundo quer, né? O seguro-desemprego acaba, né? É verdade. E o trabalho não, né? O trabalho não. Bom, tem uma outra perguntinha aqui, olha, do Antônio, da UBS do Jardim Olinda.
Ele quer saber qual é o valor das parcelas e como esse valor é calculado. Tem um cálculo específico para isso ou é um valor... Tem. Na verdade, a média de cálculo abaixo de R$1.000, ele fica em 80% do valor do salário desse trabalhador. E acima de R$1.000, a gente tem uma média de cálculo, acrescenta-se 50% sobre o valor superior a R$1.000. Então, nós chegamos ao mínimo de 622 e o máximo de R$1.163. Então, é proporcional ao salário que cada trabalhador recebe. É o mínimo de? 622. E o máximo? O salário mínimo, o máximo é R$1.163. Tá. Bom, tem mais uma pergunta. Tem outra pergunta aí? Não, por enquanto... Bom, na UBS do Parque Fernanda, a Ellen, né, quais os documentos que ela precisa levar, né, para poder receber o seguro-desemprego? Na verdade, são documentos pessoais, né, como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, lembrando que todas que o cidadão tenha, ele deve levar, e os documentos que serão fornecidos pela empresa, como o termo de rescisão de contrato, as guias do seguro verde e marrom, que são as guias do seguro-desemprego e comunicação de dispensas. E também, se ele recebe por hora ou vendedor, por exemplo, ele deve levar também o Lerits, tá? Mais uma coisa que eu lembrei, viu, que é importante. A pessoa, ela tem um prazo para dar entrada no seguro-desemprego? Exatamente. Porque tem gente que deixa, né? Que esquece de dar entrada, fala, deixo para amanhã e tal, e acaba... Aí passa o prazo. Passa o prazo. Exatamente. O cidadão 7 dias após a demissão até 120 dias. Então, o prazo limite para o trabalhador dispensado sem justa causa é 120 dias. Esse prazo poderá ser maior quando há processo judicial. Aí, normalmente, esse prazo passa a ser contado a partir do momento que o juiz expede o mandado ou alvará de liberação do benefício. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Renato, da UBS SE. Ele disse que a empresa faliu e não deu baixa na carteira. O que eu faço para regularizar essa situação? É uma boa pergunta, né? A empresa faliu, ele vai ter direito a dar entrada, seguro-desemprego, vai poder dar entrada. Porque eu acho que o que ele quer dizer é que ele não conseguiu nem os documentos, né? Pelo jeito. Ele diz, olha, a empresa faliu e não deu baixa na carteira. Deu baixa na carteira. Então, o que eu faço para regularizar a situação? Você tem essa informação? Na verdade, assim, normalmente quando há uma massa falida, normalmente é eleito pela Justiça, pela Justiça do Trabalho, um síndico da massa falida, né, um representante da empresa, que essa pessoa tem poderes para fazer a liberação desse benefício. Agora, se não foi eleito ninguém, não houve aí um acordo para que coloque essa pessoa para baixa na carteira, esse cidadão deverá procurar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é aqui na Martins Fontes. Olha, Valdeci, a gente agradece muito aí a tua participação, né? Foi bastante... Eu acho que, Oi? Parece que está chegando mais perguntas aqui. E parece que o tema é bem interessante e o pessoal está falando para a gente eu já ia chamar o break, né? E o pessoal está tá ligando e fazendo perguntas. Não, muito bacana essa participação das pessoas, né? É importante, né? Porque tem que esclarecer realmente na questão. Olha, aproveita e pergunta então. Né? Bom, então vamos chegou lá. Para você. Tá bom. Bom, é o José que está lá na UBS de Santana. Ele disse que estava desempregado durante 3 meses. E aí ele começou a trabalhar com carteira assinada há 1 mês. Ele tem direito de receber o seguro? Acho que você até já falou um pouquinho sobre isso. Já, né? Na verdade, José, você ficou 3 meses, arrumou um novo emprego e ficou desempregado novamente. Então, assim, na verdade, o cidadão, a partir do momento que ele dá a entrada, ele tem direito a adquirir, retornar esse benefício a cada período de 16 meses. No caso dele, houve aí um reemprego, ele poderá retomar esse benefício voltando na unidade onde ele deu a entrada, ou procure uma unidade do Centro de Apoio ao Trabalho, com toda a documentação fornecida pela essa última empresa, pelo último empregador. Normalmente, o pessoal fará a liberação do seu benefício, você continuará recebendo as demais parcelas. Tá bom, agora acabaram as perguntas agora? Bom, então agora agradecer de novo a tua presença, Valdeci. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Espero que você possa retornar aqui numa outra oportunidade. Você viu que foi bastante interessante a tua participação e a gente agradece realmente. E após o break, a gente vai estar conferindo como anda o mercado de trabalho no ramo da pizzaria. Aí a conversa vai ser boa, né? Muito bom.